Então, a pergunta anterior é na ocasião da ceia, né? E a pergunta de hoje é depois de receber esse sacramento, tá? E aí, o pressuposto que está por trás dessas duas perguntas e respostas tem a ver com o que a gente já falou em outras ocasiões, sobre os sacramentos eles não terem um poder intrínseco neles mesmos. Se a ceia do Senhor, o batismo, não tem um poder intrínseco neles, de conferir graça a quem participa, então exige-se de nós uma atitude adequada diante deles. Porque se não fosse assim, né, se eles tivessem um poder próprio, a gente podia participar de qualquer maneira que a gente seria beneficiado da participação dos sacramentos, mas não é assim, né? Nós já vimos sobre essas questões, por exemplo, no catolicismo e também em outras tradições que vieram do protestantismo, né? Cresce no batismo regenerador. A ideia, melhor, na regeneração batismal, né? Que é a ideia de que o batismo ele tem o poder de conferir graça a ponto de regenerar a pessoa. Então, a regeneração batismal é isso, a pessoa recebe o batismo e ela automaticamente ali já é regenerada, né? Mas a gente não crê assim, e como também a gente não crê que a ceia tem um poder próprio, tá? Então requer-se de nós uma atitude adequada diante dos sacramentos. É o pressuposto aí que está por trás dessas duas perguntas, né? A pergunta de número 174 e a de hoje, número 175. Então a gente vai ver os textos aí, se basear nessa resposta. Então, 1 Coríntios 11, 17, 30 e 31, depois de receberem a ceia do Senhor, os crentes devem avaliar como participaram nela e que benefícios receberam. É um texto bem conhecido, a gente já passou por ele algumas vezes, por esses versículos, que falam da ceia acontecendo ali na igreja de Corinto, né? Alguém pode ler, por favor, 1 Coríntios 11, 17, depois do 30, 31? Isto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas sim para pior. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, veja aí que Paulo está falando do dever que os crentes têm de julgar a si mesmos, tá? Para não sermos julgados pelo Senhor. Lembra, a irmã leu ali, né? Que tinha pessoas fracas e doentes na igreja porque elas estavam participando da ceia do Senhor de uma maneira adequada. A gente vai falar disso daqui a pouco novamente. Então, a gente tem que examinar a nós mesmos, julgar a nós mesmos na maneira como estamos participando da ceia do Senhor. A gente já viu isso semana passada com o seminarista Juan, né, que hoje a gente lembra aí. Então, os teólogos de Westminster, eles colocaram esse texto aí, porque no entendimento deles, esse dever de examinar a si mesmo, de julgar a si mesmo, não é somente para ser realizado apenas no momento, na ocasião da ceia do Senhor, mas depois também que a gente recebe esse sacramento, né? Avaliar aí, julgar a si mesmo, como nós participamos da ceia do Senhor. E aí, Atos 2, 42, 46 a 47, fala aí da questão da alegria, da gratidão que nós devemos ter quando nós participamos da ceia do Senhor, né? Esses textos aqui também falam sobre essa afirmação que nós vemos ali na resposta. Então, aqueles que percebem que obtiveram proveito da ceia do Senhor devem dar graças a Deus, procurar conservar tal proveito para o futuro, pagar os seus votos e desejar ardentemente participar sempre da ceia do Senhor. Então, a gente vai ler só dois desses textos, né? Salmo 36, 10 e primeiro livro das Crônicas, 29, 18. Quem achou pode ler. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Então, obrigado, irmã Denise. Então, você vê que o salmista ali, ele está pedindo para que Deus continue
a sua benignidade àqueles que têm uma comunhão com Ele, né? Então, aqueles que recebem a benignidade do Senhor na ceia, devem pedir para que esse proveito seja continuado. É interessante que ali no Salmo, a ideia de benignidade é a palavra que é muitas vezes usada no Antigo Testamento para falar da maneira como Deus da aliança age em favor do seu povo, né? O modo como Deus ele age dentro da sua aliança, né? A fidelidade da aliança da parte de Deus, que é a palavra Hesed, a palavra hebraica que aparece lá. Às vezes no Antigo Testamento aparece como a misericórdia, ali, né, no Salmo 36:10 foi traduzido como benignidade, outras versões traduzem como amor leal, a maneira como Deus é fiel dentro da aliança e abençoa o seu povo. Então, e assim, quando a gente fala de aliança e ceia do Senhor, tem tudo a mesma coisa, né? Ali tem todo o sentido quando a gente fala de aliança e da maneira como Deus da aliança abençoa o seu povo. Então, esse texto aí, ele traz essa ideia, tá? Nós devemos, se nós tivermos proveito na ceia do Senhor, nós devemos dar graças a Deus e procurar conservar tal proveito, né? Pedindo a Ele, ali o Salmo 36:10, que haja assim novamente conosco. Então, outro texto é o primeiro livro das Crônicas 29:18. Quem achou pode ler? Ó Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, faça com que o seu povo sempre tenha o desejo de ser leal ao Senhor e não permita que mude o amor que o povo tem pelo seu Deus. Então, aí Davi está orando a Deus, pedindo a Ele que, como serve a disposição que o povo teve ali no coração, de contribuir para a oferta que estavam juntando a fim de construírem o templo. Então, Davi tinha esse desejo no coração de construir o templo ao Senhor, e aí ele pediu para que o povo desse ofertas. E aí o povo deu. E Davi pede a Deus: Senhor, conserva esse desejo no coração do seu povo, essa disposição no coração do seu povo. É a mesma ideia de pedir a Deus que preserve a sua bênção, né? Então, quando a gente é beneficiado na ciência, a gente deve pedir isso, que Deus preserve a sua bênção sobre nós. Ele derrame, continue a derramar os seus benefícios sobre o seu povo. E ali está o Salmo 50, 14, que fala da questão do voto, né? E a gente vai falar mais para frente. E aí, o outro texto, esse texto aqui, segundo as Crônicas 30, 18 e 19, a ideia lá de que os comungantes entenderem que não receberam nenhum benefício da ceia do Senhor, devido a alguma falha deles mesmos, devem ser humildes em seus corações e devem participar da ceia do Senhor no futuro com maior zelo e empenho. Então, o texto ali é o texto em que o rei Ezequias, ele ora a Deus falando de pessoas que participaram da Páscoa de uma maneira indevida. Algumas pessoas lá na ocasião em que estavam celebrando a Páscoa participaram da Páscoa de uma maneira impura. Isso era algo que não podia ser feito. Participaram de uma maneira inadequada da Páscoa. Então, porque lá na Torá, né, na lei, fala que se você fosse um israelita, né, e estivesse impuro, não poderia participar da Páscoa. Mas eles mesmo assim participaram, né? Esse texto aí de 2 Crônicas 30, 18 a 19. E aí o rei Ezequias ora ao Senhor, pedindo ao Senhor que perdoe o seu povo, né? Então, a ideia aqui é que quem participa dos sacramentos entende que não recebeu nenhum benefício devido a alguma falha, tá? Então, são pessoas que falharam ali em participar de uma maneira inadequada da Páscoa, tá? Então, essas pessoas devem ser humildes em seus corações e devem participar da ceia do Senhor no futuro com maior empenho, né? E em Oséias 14:2, esse texto é muito bonito, né? Ele nos chama ao arrependimento. Alguém pode ler para a gente, para nos ajudar aí? Oséias 14, versículo. Convolte com palavras de arrependimento e
convertei-vos ao Senhor, dizendo, terminou toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos e sacrifício dos nossos lábios. Uma ideia de que nós devemos ter palavras de arrependimento nos nossos lábios quando a gente erra e pega contra o Senhor e participa da ceia de uma maneira inadequada, né? Pecaminosa. E aí, continuando, né, meus irmãos, a gente vai para a parte da explanação. O compromisso do crente para com a ceia do Senhor acaba após a administração do sacramento. Aí diz aqui não, uma ceia do Senhor visa a trazer proveito espiritual verdadeiro aos crentes. Eles têm o dever de avaliar com seriedade que modo tem se conduzido antes e durante a celebração do sacramento, que benefícios tem auferido ou recebido dele. Então, essa ideia aí mostra, essa resposta, né, mostra o zelo que nós devemos ter ao participarmos da ceia do Senhor, justamente por causa da seriedade que é comer da mesa do nosso Deus. E aí lembrando que a seriedade é grande pelo fato de pessoas serem julgadas e castigadas por Deus pelo fato de participarem de uma maneira inadequada da ceia do Senhor, como aconteceu lá na igreja de Corinto, né? Onde pessoas estavam desprezando os outros irmãos, comendo antes deles, não esperando os outros chegarem. A ceia do Senhor lá tinha se tornado praticamente quase que uma festa pagã, porque tinha irmãos lá que se embriagavam com o vinho da ceia, e era isso que acontecia em festas ali do mundo romano, né? Em festas pagãs, pessoas se bebiam, né, até se embriagar. Então isso é completamente inadequado na participação da ceia do Senhor. E aí o Senhor acabou julgando ou castigando aquelas pessoas, fazendo com que elas se adoecessem e também morressem. E aí essa ideia aí de que nós devemos avaliar a nossa maneira de participar da ceia do Senhor mostra esse compromisso que nós devemos ter com as coisas de Deus e também a seriedade que é a ceia do Senhor. Então, continuando, ponto 2 aí. Quando se prova ou vivencia tal benefício, que atitudes ele deve ter, né, quando se prova ou vivencia tal benefício, que atitudes ele deve produzir no comungante. Então, quando a gente recebe benefício na ceia do Senhor, que atitudes nós devemos ter como comungantes, né? Pessoas que participam ali da mesa do Senhor. Então, aqui estão algumas atitudes que nós devemos ter. Uma delas, né, a primeira delas é a gratidão. Isso aí é óbvio, quando Deus nos abençoa, tanto com bênçãos materiais quanto com bênçãos espirituais, a gente deve ter um coração grato diante de Deus, agradecer a Ele pela maneira como Ele tem agido com benignidade para conosco. Desejo piedoso de que a bênção seja perene. Esse ponto B aqui é interessante, que é o desejo natural de quem busca crescer na graça, de que busca santidade, né? Você está buscando crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Se você está buscando santidade e você, ao participar da ceia do Senhor, percebe que você foi beneficiado, Deus te abençoou, a ideia é que naturalmente você vai ter o desejo piedoso de que essa bênção seja perene, né? De que essa bênção seja continuada. Então é natural do coração que busca santidade esse tipo de desejo, né? Agora, é claro que o crente pode falhar e não desejar isso, né? Nem sempre a gente está desejoso de buscar uma vida santa, uma vida reta, uma vida de crescimento em graça. Nem sempre a gente está buscando isso, né? E a gente deve se arrepender e pedir a Deus para que crie essa busca em nós, a fim de que
também haja desejo de receber a bênção perene de Deus ao participar tanto da ceia, né, quanto de outros meios de graça, né? Lembrando que o que a gente está falando aqui, isso pode ser aplicado a outros meios de graça também. Por exemplo, a leitura da palavra, né? Você lê a palavra, você entende a Bíblia, você recebe ali um conforto, a sua esperança é aumentada. É óbvio que a nossa atitude é de gratidão diante de Deus. É óbvio que a nossa atitude deve ser de desejar piedosamente que a bênção que Deus nos concedeu seja perene. Então, isso que a gente está falando, aplicando a ceia, também é aplicável ao uso dos outros meios de graça. Tá? Ponto C, a cuidadosa rejeição do orgulho ou da autoconfiança que podem acarretar numa recaída no pecado. Então, quando nós somos beneficiados ali, nós devemos não sermos orgulhosos e acharmos que nós fomos fortalecidos por causa do nosso próprio poder, né, intrínseco a nós, porque não é assim que a banda toca. Tem que lembrar da graça de Deus. É claro que a gente se prepara para participar das coisas de Deus, a gente leva as coisas de Deus a sério, né, com seriedade, mas a bênção que Deus nos confere é por causa da sua graça. Então, quando a gente recebe benefícios espirituais ao participar da ceia do Senhor, a gente tem que ter cuidado para guardar o nosso coração da presunção, do orgulho, porque essa não é a atitude de um coração verdadeiramente humilde, né? Então, ao ponto D, a intenção sincera de pagar os votos a Deus. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, de onde que eu não tinha entendido muito bem, né? De onde que eles tiraram isso aí, de que ao participar da ceia do Senhor e receber benefícios, a gente tem que, consequentemente, a nossa atitude deve ser de ter a intenção sincera de pagar os votos a Deus. Aí lá no Salmo 50, no verso de número 14, o salmista fala, né, que ele fará sacrifícios de ações de graças e pagará os seus votos a Deus. Então tem a ver com a ideia de gratidão. Quando Deus nos abençoa, nós devemos ser gratos e, consequentemente, se você fez um voto a Deus, você deve pagar o seu voto, tá? É claro que isso aqui é para quem fez voto. Quem não fez voto não vai pagar o voto que não fez, né? Então, essa é a atitude que deve haver no coração do povo de Deus, a intenção sincera de pagar os votos por causa da gratidão no coração, visto que Deus nos beneficiou na ceia do Senhor. Desejo de participar sempre da ceia do Senhor. Então, ao receber benefícios, ali ao comungar, a gente também deve ter um intuito de participar novamente da ceia. Igual, por exemplo, a leitura da palavra, né? A oração, quando a gente ora, lê a Bíblia, a gente é abençoado no coração espiritualmente, o nosso intuito é participar novamente daquilo, fazer nossas devocionais com regularidade, orar regularmente, para também sermos beneficiados outras vezes, o que resultará, obviamente, num crescimento, num aumento de graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando se prova ou vivencia benefícios na ceia do Senhor, a nossa atitude deve ser essa que nós acabamos de ver aí. Mateus, volta um pouquinho, por favor, para entender aí, a intenção sincera de pagar os votos a Deus. Quando a gente professa a nossa fé, ali, pode ser encaixada nessa intenção sincera de a gente valorizar mais a nossa profissão de fé? Perfeito. Você fez uma ótima aplicação. Quando a gente faz uma profissão de fé, a gente está fazendo um voto, né, a Deus. Não só quem é batizado aqui no momento, mas, por exemplo, os pais, quando eles trazem seus filhos para serem batizados, eles também fazem um voto de educar os seus filhos nos caminhos do Senhor.
Então, perceba que, como o Gil aplicou muito bem ali, né? Quando a gente faz esse voto e a gente é beneficiado por Deus ao receber dele bênçãos espirituais, a nossa intenção deve ser de cumprir com o nosso voto, né? A gente professou aqui várias coisas, né? Quem foi batizado professa aqui várias coisas, então a intenção tem que ser de cumprir aquilo, de ser um crente zeloso, de ser um crente fiel, um crente leal, de apoiar a igreja, aí apoio tanto moral quanto financeiro também, né? Porque a gente se compromete financeiramente com a igreja. A gente viu isso aqui no outro dia quando a gente estava estudando as 1 Tessalonicenses, que o nosso comprometimento com a igreja também envolve o nosso dinheiro, né? É difícil de falar isso, porque tem muitas igrejas aí extrapolando e pregando teologia da prosperidade, muitas pessoas são enganadas, né? Então é difícil de falar isso, mas é uma realidade, a gente tem que falar. Quando a gente se compromete com as coisas de Deus, com a igreja dele, também tem que se envolver financeiramente, porque a igreja é a nossa família, né? E a gente, quando a gente está numa família, a gente tem que cuidar da casa financeiramente também. Então, envolve isso, envolve várias outras coisas, os votos que nós fizemos aqui diante de Deus e também diante do seu povo. Muito bem lembrado, Gil. Você falou sobre nessa intenção sincera de pagar os votos a Deus, você mencionou o salmista falando sobre o sacrifício que era feito no Antigo Testamento. Isso. O sacrifício era feito com o animal e depois da morte do animal você comemorava isso com Deus. Eu entendo que isso, no Novo Testamento, Paulo fala sobre um novo sacrifício. A gente tem que fazer um sacrifício vivo. E já não matamos um animal, mas nos matamos diariamente. Sim, sim. E quando a gente se torna cristão, até depois do nosso batismo, que a gente recebe o Espírito Santo, por intenção da água, seja essa, eu acredito que o sacrifício, esses votos, a gente passa a ter um compromisso de diariamente nos matar. A cruz diária, nossa, né? Você falou sobre o dinheiro, porque para muitos, para quem, por exemplo, vive, tem o pecado, por exemplo, da avareza, por exemplo, como o pastor falou no domingo, para ele é um sacrifício você abrir mão daquilo, sobre os nossos comportamentos diariamente, que a gente tem que fazer após a ceia, todos os dias lembrar da ceia, né, no nosso comportamento, como a gente age, como a gente fala, matar os desejos da nossa carne diariamente. Eu acho que é um compromisso que a gente faz após a ceia e após o nosso batismo, a nossa vida de conversão. Né? Sim, perfeito. Que lembrando, né, que é relacionado com a questão do voto que a gente faz no nosso batismo também, né? Desse compromisso, que quando a gente faz o compromisso de sermos cristãos zelosos e andarmos em santidade e tal, isso envolve bem isso que você acabou de falar, né? De matar a carne, de mortificar a carne com as suas paixões e concupiscências, como Paulo fala. Então, muito bem lembrado, isso mesmo. Então, voltando aqui, né, o que deve fazer o crente quando não frui do benefício da ceia do Senhor imediatamente? Se ele entender que foi por causa da sua própria culpa, não experimentou nenhum benefício espiritual, deve, portanto, reconsiderar a sua preparação para o sacramento e a conduta nele. Né? E aí é a ideia do arrependimento que nós acabamos de falar, né? Então essa medida, a medida de reconsiderar a sua preparação para o sacramento e a conduta nele, é uma medida abençoadora para nós da próxima vez que nós participarmos da ceia do Senhor, porque ao fazer isso nós incorremos menos no risco de participarmos ali de uma maneira inadequada, né?
Então, isso aí é muito importante. Que atitude deve ter o crente que não tem consciência do benefício recebido da Santa Ceia e não acha que isso decorre de suas próprias faltas? Então, perceba que a pergunta ela tem um pressuposto, né? Então, a gente pode, melhor dizendo, não ser beneficiado, e aí esse não benefício pode vir tanto das nossas faltas, ou seja, culpa nossa mesmo, mas pode não ser por culpa nossa, porque às vezes a gente participa de uma maneira adequada e mesmo assim a gente não recebe ainda um conforto no coração, a gente não recebe um benefício espiritual, seja ele qual for, né? Então, a pergunta que ela pressupõe quando a pessoa não recebe benefício, mas ela acha que isso não tem a ver com as suas próprias faltas, ou seja, ela está participando da ceia, mas de uma maneira adequada, tá? Não é culpa dela exatamente de não ter recebido um benefício espiritual da ceia do Senhor. Então, esse crente deve aguardar o fruto dessa participação num tempo apropriado, isto é, a sua atitude para com Deus, quanto a isso, deve ser uma atitude de fé, esperando confiantemente uma bênção e de paciência, aguardando a sua concessão, se for essa a santa vontade de Deus. Há na Bíblia muitos exemplos de santos que tiveram as suas bênçãos adiadas para que a fé deles fosse desenvolvida ou por algum propósito secreto de Deus. Então, quando a gente não recebe uma bênção da parte de Deus, a gente deve confiar nele, né? Então, por exemplo, a gente pega aí o crente que está passando por dificuldade, tribulação no coração, e ele vai lá ler um salmo, né? O livro dos Salmos possui ali vários trechos de conforto de fato no nosso coração, mas pode ser que essa pessoa não receba o conforto da parte de Deus. Por exemplo, na oração também, às vezes a gente está sentindo o coração pesaroso, triste, nos sentimos quase que desesperados, né, sem esperança, e a gente vai orar. E a gente espera que na oração Deus conforte o nosso coração, mas isso nem sempre acontece, né? Então, o que a gente faz nesse momento? É esperar no Senhor, né? É agir com fé. Como diz ali, né, a nossa resposta, a sua atitude para com Deus quanto a isso deve ser uma atitude de fé, esperando confiantemente uma bênção da parte de Deus. E aí, lembrando que eles tiram pessoas na Bíblia que tiveram suas bênçãos adiadas, e pessoas que receberam promessas da parte de Deus e aquela promessa, o cumprimento daquilo foi adiado. Então, por exemplo, o próprio Abraão, né? O próprio Abraão recebeu a promessa de Deus que ele teria um filho, de que dele viria uma grande nação, mas aquilo foi se adiando, né? Passaram anos na vida dele e depois de um tempo ele recebeu ali o cumprimento da promessa. Então isso pode acontecer conosco também. E aí, nesse momento, a gente deve continuar vivendo pela fé, né? A vida do cristão é uma vida de fé do começo ao fim. E aí, nesse momento, a nossa fé tem que ser maior.